Brasília. Chamando. Boa tarde, Marcos Faé e ouvintes da Cultura FM de Castelo. Começou hoje o saque de até R$500 para quem tem saldo no FGTS e não possui conta na Caixa e nasceu em setembro ou outubro. E quem faz aniversário em novembro e dezembro ainda terá que esperar até 18 de dezembro. Os brasileiros que viajam pelos 4 países do Mercosul, o Paraguai, por exemplo, poderão trazer na bagagem compras de até $1.000, o dobro do que hoje é permitido pela Receita Federal. Mas, a partir do ano que vem, o mesmo limite de $1.000 valerá também nos free shops de portos e aeroportos. Ainda se lembram daquela licitação do STF para contratar banquetes com cardápios refinados, incluindo medalhões de lagostas, vinhos e champanhes premiados? Pois, apesar de todo o escândalo que causou, ela foi liberada pelo Tribunal de Contas da União, que julgou o caso e acatou o argumento do Supremo de que esses cardápios não serão servidos em todo e qualquer evento do STF, mas naqueles em que estiverem presentes ao menos 100 pessoas e 2 altas autoridades. A época em que foi embargada essa licitação previa gasto de R$1.134.000. Discursando no encontro de cúpula do Mercosul, que reuniu líderes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o presidente Jair Bolsonaro defendeu democracia e liberdade na América do Sul e citou a crise política no Chile. O que fica para todos nós, país aqui da América do Sul, é olharmos uns para os outros e ver o que temos que fazer de fato para que a nossa estabilidade, democracia e liberdade realmente floresça. Costumamos dizer que aprendemos com o erro dos outros e por vezes estamos acertando e não nos damos conta que outros fatores interferem quando um país vai indo muito bem. Não basta apenas a economia. Que o Chile, o mais rápido possível, volte à sua normalidade, o que é bom para todos nós. Felicito a todos por essa reunião, que foi extremamente produtiva. Ficou evidente mais uma vez a comunhão de princípios e a convergência de interesses entre os nossos países. Nosso empenho em fortalecer o Mercosul tem gerado resultados concretos em favor do bem-estar de nossos povos e de uma região mais integrada e mais próspera. Em sua live semanal, sem referir-se diretamente à alta exagerada do preço da carne bovina, cujos cortes de segunda subiram de repente cerca de 40%, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que não vai intervir no mercado para regular preços. Sabemos que quem está reclamando que algum preço sobe é natural. Assim como nós compramos, nós vendemos, nós também compramos, tá? É a lei da oferta e da procura. Não tenho como tabelar preço. Algum pessoal fica achando que devo tabelar preço de um produto de outro. Não vai haver tabelamento. Essa política não deu certo no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo. A gente não vai fazer a mesma coisa aqui. Obviamente, o que subir de preço, outras pessoas vão produzir aquele produto, vai ter excesso de oferta no futuro próximo e o preço vai cair naturalmente. É a lei da oferta e da procura. É assim que nós devemos agir. Você que fabrica outras coisas, você gostaria que o preço do produto também tivesse um preço melhor aí fora do Brasil. Você gostaria gostando disso. Logicamente você não gosta quando o preço de outros produtos aumenta de preço, mas tudo bem. O deputado Eduardo Bolsonaro foi destituído da presidência do PSL em São Paulo. O filho do presidente já havia perdido o posto de líder do partido na Câmara, depois de ser suspenso de qualquer atividade partidária, consequência da briga da família Bolsonaro com a cúpula do PSL. O deputado Eduardo Bolsonaro, que visita países árabes,
disse que está tranquilo diante dessa retaliação. Eu me preocupo muito como que o público me recebe na rua, né? Se o senhor ver nas minhas redes sociais recentemente como é que eu fui recebido num avião no voo para Dubai, o senhor vai entender que a minha preocupação não é tão grande. Em contrapartida, aqueles que estão tomando o poder do PSL nesse momento, existem vídeos não sendo tão recebidos assim em aeroportos e outros perdendo em torno de 700 mil seguidores. Então o que interessa para mim é a minha consciência tranquila. O poder, ele não emana do cargo que você ocupa. Poder é a moral que você tem na rua, a tranquilidade de botar a cabeça na travesseira e dormir. E é isso daí, eu tô bem tranquilo com relação a isso. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, espera reverter no Senado a derrota sofrida na Câmara por seu pacote anticrime. Os deputados retiraram do texto a prisão em segunda instância, a excludente de ilicitude para proteger policiais que matam e outras bandeiras de Sérgio Moro. Tem uma série de pontos, né, que foram lá aprovados, que são extremamente relevantes, que representam endurecimento realmente da Justiça e Segurança Pública, muita coisa que era almejada faz tempo. Requisitos mais rigorosos para a progressão de regime de cumprimento de pena. Se foi aprovado com a redação originária com uma redação diferente, no fundo não tem nenhum problema. O importante é que essas medidas sejam aprovadas. Em relação ao que não foi aprovado, se vai trabalhar para restabelecer no Senado ou eventualmente por projeto à parte. Isso faz parte do jogo democrático. O que sobrou do pacote anticrime que agora vai ao Senado aumentou de 30 para 40 anos o tempo máximo que a pessoa pode cumprir pena. Sentenças de júris serão cumpridas imediatamente. Aumentaram as penas para crimes de difamação em redes sociais, roubo com uso de arma branca e homicídio com arma de fogo de uso restrito ou proibido, como é o caso dos fuzis. E passam a ser considerados hediondos o roubo que resulta em lesão corporal grave da vítima e também furto com uso de explosivos. O texto também restringe as possibilidades de liberdade condicional, as saidinhas em datas comemorativas e ainda endurece regras para a progressão de regime. O ministro da Economia, Paulo Guedes, será convocado a comparecer à Câmara semana que vem para explicar, entre outros temas, o projeto de lei enviado pelo governo que acaba com a obrigatoriedade de empresas médias e grandes contratarem pessoas portadoras de deficiência. Essa pretensão do governo foi criticada pelo deputado capixaba Felipe Rigoni. Felipe Rigoni, do PSB, é o primeiro parlamentar cego do Congresso. O projeto tem vários problemas. O primeiro é que existe na cota do mercado de trabalho para pessoa com deficiência a chamada estabilidade, em que a empresa ela não pode demitir uma pessoa com deficiência se ela não tiver já outra pessoa com deficiência para assumir o lugar dessa primeira. E ela elimina essa necessidade, o que exclui bastante as pessoas com deficiência do mercado de trabalho. Segundo e ainda mais grave, ela substitui a pessoa com deficiência na empresa por uma multa de 2 salários mínimos. Ou seja, se eu pagar 2 salários mínimos para cada pessoa que eu era obrigado a empregar, não tem mais problema, não preciso empregar mais ninguém. Supostamente, esses 2 salários mínimos irão para um fundo de reabilitação das pessoas com deficiência, mas que não está nada definido e é muito grave você simplesmente substituir uma pessoa no mercado de trabalho por um valor de 2 salários mínimos, que, aliás, é muito barato. Atualmente, as empresas com mais de 100 funcionários têm que contratar até 5% de empregados portadores de deficiência. Pelo projeto do governo, elas poderão apenas contribuir com dinheiro para um fundo governamental, ao invés de empregar deficientes. A deputada doutora Soraya Manato, do PSL, também é contra essa ameaça à cota de emprego para deficientes. Não dá para admitir esse retrocesso, que vai na contramão da vontade da sociedade, no que se refere à lei das cotas. Não vamos quebrar esses frutos que temos conquistado durante anos. Como médica, defensora e apoiadora das pessoas com deficiência,
repudia esse tocante da proposta. Todos têm capacidade de aprender e serem produtivos. A inclusão no mercado de trabalho é fundamental para darmos autonomia e independência para essa população. E por esta semana é só. Até segunda. Continuem com Marcos Faé no Show da Tarde. De Brasília, José Carlos Gambarini. De segunda a sexta, neste horário, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo. A líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo.